Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós faremos a orientação, ou a leitura, do conteúdo da nossa semana 8 de atividades. Então, nós continuamos com o tema de poemas, e nessa aula nós trabalharemos com um poema. Bom, então aqui de início eu trouxe um pré-reading, que é uma pré-leitura, e nós faremos juntos. Faça uma rápida leitura do poema. Nessa leitura, não perca tempo pesquisando ou tentando ler o significado das palavras, apenas circule todas as palavras cognatas que você encontrar. Depois que você circulou as palavras cognatas, procure verificar quais são os verbos presentes no texto. Então, aqui são algumas estratégias que a gente já vem trabalhando em leituras de textos em inglês, que é a leitura das palavras cognatas, anotar do lado algumas palavras que a gente já sabe o significado, anotar o contexto, a ideia central do texto ou daquele parágrafo que você conseguiu interpretar, tá? E aqui também fala sobre identificar os verbos. E aqui fala como identificar os verbos. Os verbos, eles sempre estão próximos ao sujeito ou frase da oração. E o sujeito, ele pode vir como um nome, como João, Mr. Brandão, ou um pronome, he, she, it, we, you, they, tá? Lembrando que, quando se trata de um nome, estamos falando de substantivos, e nesse caso, é um substantivo próprio. Então, aqui é só uma revisãozinha geral dessa estratégia de leitura, para a gente poder identificar algumas palavras no texto, identificar verbos e os pronomes, para facilitar a nossa interpretação textual. Então, seguindo aqui tem o poema, mas a gente vai fazer a leitura do exercício primeiro. Bom, aqui fala, observe a repetição do trecho They came for em todo o poema. Então, vocês lembram, né? Os poemas, eles têm essas repetições de alguns trechos, né? De algumas frases. Isso é comum de poema e é muito importante dentro da estrutura do poema. Escreva T para verdadeiros, que é true, e F para falsas, que é false. Então, aqui as afirmações são: a repetição do trecho Then they came for é feita para indicar uma série de acontecimentos em um determinado tempo passado. Será que é no tempo passado? Então, a gente vai verificar isso. A repetição do trecho They then came for é meramente ilustrativa e não possui nenhum sentido relevante no poema. Olha, mesmo sem ler o poema, a gente já sabe que isso aqui é falso, porque toda repetição de trechos em poemas são, sim, relevantes. Então, essa segunda afirmativa é verdadeira. É falsa. Porque aqui está falando que não possui nenhum sentido relevante, possui sim. Então, a segunda é falsa. Nisso já dá para a gente eliminar algumas aqui, mas vamos continuar fazendo. A repetição de termos e expressões é um recurso de estilo comum em textos poéticos. Bom, a repetição, sim, né? A gente sabe que é muito importante dentro dos poemas essa repetição, é comum dentro dos poemas também, assim como a gradação. Então, essa aqui é verdadeira. E aqui, a repetição do trecho da They Came For realça e introduz acontecimentos sobre os quais o eu poético deixou de se posicionar. Será que ele deixou de se posicionar? A gente vai verificar isso. Bom, então, se a F, a segunda, é falsa e a terceira é verdadeira, vamos ver aqui quais possibilidades que nós temos. Segunda falsa, terceira verdadeira. Então, pode ser essa aqui não pode, essa aqui também não pode, essa pode e essa não pode. Então, nós temos duas possibilidades para verificar. Dentre essas duas possibilidades, olha, a primeira é verdadeira. Então, a gente já sabe que é verdadeira. A segunda, né, falsa, a terceira, verdadeira. E a única diferença entre as duas é a última afirmativa, que fala sobre a introdução de acontecimentos sobre os quais o eu poético deixou de se posicionar. Então, a gente vai descobrir isso aqui. Será que ele deixou de se posicionar? Então, agora que a gente já leu o enunciado, inclusive a gente já conseguiu discernir algumas questões aqui verdadeiras de falsas, a gente vai partir para essa leitura do poema. Então, lembrando, né, não vamos nos preocupar
com traduzir palavras, né, entender o significado de todas as palavras. Mas sim, vamos nos preocupar em encontrar as palavras cognatas e correlacionando as ideias aqui do lado, tá bom? Então, first, they came. Então, first, a gente já sabe que é primeiro. They, eles. Came, vamos imaginar que a gente não sabe o significado dessa palavra. Então, primeiro eles, alguma coisa. Aí, primeiro eles, pelos comunistas, e eu não. Aí, a palavra-chave desse texto é speak out. E o que significa speak out? Speak out, speak, de falar, né? A gente já sabe. E out seria meio que falar para fora, falar alto. Então, é se expor. Então, olha aqui, ó, teve uma situação e ele, né, essa pessoa aqui, o eu lírico, I did not speak out. Eu não coloquei para fora. Então, o did not significa que a frase está no passado simples, né? Did é o verbo auxiliar do passado simples. Então, o que aconteceu aqui? Teve uma situação, primeiro eles, alguma coisa pelos comunistas, e eu não me posicionei, eu não coloquei para fora, eu não falei nada. Porque eu não era um comunista, né? Because, né? Porque I was, verbo to be, no passado, not a communist, um comunista. Então tá, então teve uma situação e ele não se posicionou. Olha aqui, não é verdade? Teve uma situação e ele não falou nada. I not speak, que a gente sabe, né? Falar out, colocar para fora. E olha aqui, ó, teve outra situação, then, que a gente já sabe que é depois. They come for the socialists. Eles, alguma coisa pelos socialistas. E, de novo, ele não falou nada. Porque ele não era socialista. Depois, trade unionists. E ele não falou nada. Jews, ele não falou nada. Então, vocês viram que tem uma repetição de situações que ele não se posicionou? Então, a gente consegue colocar essa aqui, ó, como verdadeira. A última alternativa também é verdadeira. Sendo assim, a única alternativa possível de estar correta é a letra A. Ok? Então, a gente fez a leitura do enunciado, já identificou algumas afirmativas como verdadeiras ou falsas, fez a exclusão das alternativas de marcar X, e depois nós fomos no poema, identificamos palavras cognatas, identificamos palavras que a gente já sabe, significado como speak, né? E assim a gente conseguiu entender e interpretar todo o exercício, ok? Então, essa foi a nossa atividade dessa semana. Espero que vocês tenham gostado da aula e assistam às aulas quantas vezes forem necessárias. Ah, e aqui, o tempo verbal predominante, né, como a gente já viu, é o past simple, que é o passado simples, que a gente viu lá com o verbo to be e com o verbo auxiliar did, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.